Olá, eu sou Andréa Marques apresentando mais um programa Simples Assim e hoje com a doutora Viviane Fernandes Oliveira, advogada criminalista, tirando muitas dúvidas, e também Evandro Aniceto, vice-diretor de escola, falando sobre educação. Não saiam daí, voltamos já. Estou aqui com Viviane Fernandes Oliveira, advogada criminalista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Andréa. Bom, eu tenho uma porção de dúvidas para te perguntar, né? Porque quando foge totalmente da nossa área, olha quanta interrogação que veio, né? Certo, estou à disposição. O que eu puder ser útil, estou aqui. Então, vamos começar, porque assim, ouvimos na mídia que teve muitas mudanças, não sei se tantas assim, certo, mas houve uma mudança aí na lei de alguns delitos que a pessoa não fica mais presa. Então, me fala um pouco sobre essa lei, me explica um pouquinho, doutora. Então, seria a Lei 12.403, né, de 2011, que ela não é que as pessoas não ficam mais presas. Lhe é concedido, dependendo dos requisitos, isso ou o delegado de polícia ou até mesmo o juiz irá avaliar, né, se essa pessoa ela se adequa, se ela preenche aqueles requisitos. A partir do momento que ela preencher aqueles requisitos, ela terá a concessão desse benefício. Esse benefício ele pode ser cassado. Por exemplo, você está sendo beneficiado por uma fiança. Neste interim, você pode vir a ser condenado, né, por outro delito do passado e essa condenação transitou em julgado. Ou seja, ela preencheu todos os caminhos dentro da lei, né, e não há mais recurso. Então, o juízo que vai receber este documento, ele pode revogar esse benefício. E assim, quais são os delitos que entram nessa lei? São os delitos apenados, né, com até 4 anos de reclusão. Então, crimes graves não entram? Não, de maneira alguma. Nem mesmo os hediondos, né, que, por exemplo, o tráfico de drogas. Não há concessão deste tipo de benefício que seria a fiança. Então, seriam crimes de menor potencial ofensivo, que não existem violência ou grave ameaça à pessoa, até porque se houvesse isso em delitos classificados como hediondos, você colocaria em risco o bem maior que seria a sociedade. Então, na verdade, é uma lei que veio para a pessoa responder em liberdade. Isso, responde-se em liberdade. Isso não significa que durante toda a instrução não pode ser cassado o benefício e que o juízo, na hora de sentenciar, possa penar aquela pessoa, por exemplo, no regime fechado. Ele vai analisar todas as circunstâncias do crime, o que aquele crime causou à sociedade, como a sociedade vai reportar. Então ele vai colher as provas durante a instrução, vai ver se essas provas colhidas na fase de inquérito policial vão se repetir em juízo. O promotor vai avaliar a conduta, o juiz vai avaliar, a defesa vai avaliar e quando o juízo sentenciar é que o apenado saberá se ele cumpriu se ele cometeu o crime e qual foi a gravidade daquele crime para a sociedade. Você me falou uma outra coisa do tráfico de drogas, usou como exemplo, né? Como é que a gente sabe quando sai do usuário para o traficante? Essa conduta é uma conduta, Andréa, que eu diria da seguinte maneira. Existe aquele jovem que compra, sei lá, a cocaína para o consumo. Então, está nas palavras. Eu comprei para eu consumir. Quando eu compro para eu e a Andréia consumir, eu estou, de certa forma, aliciando a Andréia para que ela faça um uso de entorpecente. Aliciando o outro, aí já entra como tráfico.
Sim, ainda que não seja de maneira onerosa, que não se tenha dinheiro, valor, a conduta é que vai determinar o crime, o delito que aquela pessoa cometeu. Então o juiz ele vai analisar tudo isso, até mesmo o delegado de polícia, que é a pessoa que recebe a informação daquele delito. Ele vai conversar com as partes, ele vai formar um convencimento jurídico daquele ato para depois autuar ou não aquela pessoa. Não entra pela quantidade, né? Não, é mais pela sua intenção. Qual seria a sua intenção? Né? Entendi. Entendeu? Porque, por exemplo, existem pessoas que praticam o tráfico e não são usuárias. Né? Tem aquela determinada droga em depósito para revender, né, para certas pessoas. Doutora, uma outra pergunta agora em relação à sua profissão, né? De alguma forma, vocês são julgados por defender, é alguém que fez alguma coisa errada e a doutora defende. Como é que é isso? Isso é complexo, porque as pessoas, elas não têm uma visão. Um advogado que ele se propõe a atuar no direito criminal, ele defende as leis. Então, o meu dever é defender as leis. Sempre. Então, eu não vou procurar eximir aquela pessoa que errou de sua culpa. E sim procurar o quê? Adequar aquela conduta a uma pena justa. Dizer que você vai contratar um advogado porque você quer se livrar daquela pena é algo que se tornou assim tão cotidiano, tão leviano, porque o advogado ele procura o quê? Ele procura trabalhar, né? E pegar a legislação, se dedicar na leitura, se dedicar cada vez mais para que aquela pessoa que ofendeu a sociedade, ela pague pelo seu erro, sim, mas que pague de maneira justa e coerente. Até porque a lei dá esse direito, né, de todos terem a defesa. Então, né? quer dizer, se o advogado, que é o operador do direito, não se dedicar, não se colocar à frente, não buscar todos os meios de defesa inerentes àquele processo, ele simplesmente deixou de fazer o direito de petição, o direito de pedir, de pleitear, de falar, de arguir. É totalmente diferente. Você pega uma pessoa que furtou um pacote de margarina para consumo e aquela pessoa que roubou uma carga. Então, quer dizer, por que aquela pessoa que furtou um pacote de margarina terá uma pena igual ao outro? Não. Então, todos os requisitos, o que ocorre, o que não ocorre, como se provou, como se chegou a isso. Então, esses são os questionamentos de defesa. A defesa jamais ela colocará, como eu posso te dizer, jamais ela irá tentar eximir a pessoa de cumprir uma pena, e sim adequar o que é justo. Por quê? Nós procuramos a justiça. Os advogados, eles tentam provar a verdade real dos fatos, como se deram. Uma outra coisa que é super confuso, né? Quanto às penas, né? De acordo com o crime, existe uma pena. E depois, eu acho que ainda fica mais confuso, né? Quanto se cumpre dessa pena? É 1/3? É no máximo 30 anos de prisão? Como é que é? Bem, o juízo vai sentenciar, né? Essa pessoa, se for apenado com um crime de reclusão, ficará presa, dependendo do crime, 1/6 da pena. Dependendo, se for hediondo, 2/5 dessa pena. Então, ele terá direito a progredir de regime, desde que ele cumpra com as suas obrigações como reeducando, porque aí ele já virou reeducando. Então, ele vai ser reeducado, ele vai ter todo um processo que o juízo da execução vai determinar. Então, por exemplo, existe exame criminológico, existem os requisitos de boa conduta carcerária que o preso tem que cumprir, senão ele não é beneficiado. Certo. E ele vai progredindo de regime, do regime fechado ao regime semiaberto, do semiaberto ao aberto, ou, se for o caso, um livramento condicional, mas sempre não haverá salto. Por exemplo, do fechado eu jamais vou pular para o aberto. E explica um pouquinho, você falou o fechado, o semiaberto, o aberto e mais... O livramento condicional. Então explica pra gente
cada um deles, por favor. O regime fechado é aquele em que o preso não pode realmente sair. Ele está, de fato, preso. De fato, preso. No regime semiaberto, ele terá a oportunidade de trabalhar durante o dia e de se recolher à prisão. Como funciona esse trabalhar durante o dia? O juízo da vara de execuções, né, aceitará vagas de trabalho. Então, existem empresas que dispõem dessas vagas de trabalho, né? Então, ele vai trabalhar de dia, vai ter um salário, né, que é chamado de pecúlio, que ficará depositado, ou a família dele vai lá e pega mensalmente, né? Ou ele mesmo, no término do cumprimento, ele pode ir retirar esse valor. Certo. E o regime aberto. O regime aberto, o que implica esse regime aberto? Durante uma quinzena, né, do mês, ele terá que comparecer à vara de execuções criminais, assinar que ele está trabalhando ali. Se ele mudar de endereço, ele tem que informar e tudo mais. Foi implementado também as tornozeleiras eletrônicas, né? Ah, foi? Foi. Então, quer dizer, elas estão em teste para saber exatamente aonde aquela pessoa que cometeu aquele delito está. Se ela realmente está trabalhando, se ela está repousando, porque o juízo, quando ele sentencia, ele já coloca ali que você deverá permanecer, por exemplo, das 22 horas às 6 da manhã no seu lar ou nesses centros de ressocialização, né? Então, é complexo, porque aí você vai entrar numa seara que eu diria do preconceito. Sim, com certeza. Né? Porque, por exemplo, você daria emprego para uma pessoa? Até que ponto essa pessoa seria capaz de ser reinserida? Porque aí a gente está falando do quê? De algo que a sociedade mesmo não consegue impor ao preso. A pena, ela serviria para a sociedade, né, como um reparo de um dano. Durante este cumprimento, propõe-se reeducar o preso. Essa reeducação que eu acho que é complicado. Ela né? é complicada, porque você tem lá 30, 40 homens numa cela, hoje no CDP, a maioria deles já foram apenados, então já deveriam sair dali para os presídios. Não é o que ocorre, porque infelizmente... O CDP é algo provisório? Isso, é um centro de detenção provisório. Então ali seriam os casos em que as pessoas que estão aguardando o julgamento permaneceriam. Certo. E hoje isso não ocorre. Por não ter vaga no sistema, a pessoa acaba ficando ali. Ali está virando um presídio. Isso, ela fica ali, então ela não estuda, ela não trabalha, ela fica ociosa. Então essa ociosidade não pode ser tida como uma reeducação. Verdade, porque não faz nada, não aprende nada de novo, né? Às vezes não tem uma profissão, poderia aproveitar esse tempo para aprender. Para voltar a estudar, entendeu? Porque a sociedade, ela vai receber esse indivíduo de volta. E será que se ele não teve a oportunidade de pelo menos tentar aprender um português correto, uma profissão, como será que ele voltará para a sociedade? Sem contar que realmente já existe a discriminação, né? Sim, a discriminação. Que é alguém que fez algo, né? E será que eu posso confiar, né? Sim. Então vem todas essas dúvidas. É um acúmulo de dúvida que todo cidadão tem, principalmente o empresário, porque ele vai trazer essa pessoa para sua empresa, querendo ou não, essa pessoa vai conhecer a rotina dele, vai conhecer a vida dele, Verdade. né? Vai colocar os outros funcionários também em risco. Então a gente para e pensa, será que a sociedade, neste ponto de simplesmente retirar o cidadão do convívio, torná-lo reeducando e não reeducá-lo, o que a gente espera disso? Por que isso? Seria interessante que o preso trabalhasse, que o preso estudasse, que ele tivesse realmente a sua reeducação. Porque eu não posso cobrar, Andréia, algo de você se eu não lhe proporcionei. Verdade. Né? Eu me proponho, não cumpro, e por outra parte, o reeducando, ele ficou ali, ele permaneceu aquele período, naquela instituição,
buscando isso. E é algo que a gente escuta, eu pelo menos durante toda a minha vida, né? Não tem lugar, tá tudo lotado, né? O que fazer para mudar esse quadro, né? Olha, eu acredito que a mudança, ela vem do legislativo, né? Então eu acho que a aplicabilidade da lei enquanto cidadão, você procurar saber o que está acontecendo no seu país, é algo muito importante. Porque na maioria das vezes as pessoas voltam e esquecem quem voltou. Verdade. Né? Verdade. Então fica até complicado de se cobrar como que você está indo no seu mandato. O que você se propôs, o que você fez. Então as pessoas esquecem e todo vai virando uma bola de neve. Então a gente vem de uma educação hoje que existe a progressão continuada, em que crianças saem da escola sem saber, sem serem alfabetizadas. Não aprendeu e tem que continuar, né? Não aprendeu e tem que continuar. Aí você coloca uma pessoa dessa para disputar uma vaga com uma criança que estudou numa escola particular, que teve um outro preparo, né? Eu não culpo o professor, eu culpo o sistema, porque todo professor é dedicado. Entendi. Entendeu? Mas em contrapartida, você pega e coloca 40 alunos numa sala, um professor... E você tem que cumprir a matéria, e você né? Então, tem que cumprir, ou não... aprendeu ou não aprendeu, vai progredir e na realidade ele está regredindo, né? Então é uma questão que a gente precisa ver ali desde o, sei lá, da pré-escola, porque se você não tem uma boa formação, você não terá um bom cidadão. Com certeza. Né? E aí paramos no regime aberto. Isso, do regime aberto. Faltou mais um. O regime condicional. Regime condicional. Então, neste regime condicional, o preso ele terá que cumprir, né, determinado período, que depende muito do delito que ele cumpre, que ele foi apenado. Certo. Né? Partindo deste período, ele fará, o advogado dele ou a Defensoria Pública fará um requerimento ao juízo, mostrando que ele cumpriu a pena, que ele preenche todos os requisitos para concessão desse benefício. Né? Ele preencheu os requisitos, ele vai ter direito à sua liberdade condicional? Sim, é uma liberdade condicional. Ela impõe condições. Ele vai ter que preencher essas condições mês a mês, porque se ele não preencher essas condições, o próprio juízo vai cassar esse direito dele. Entendi. Cassando esse direito, é muito difícil se restabelecer esse benefício. Doutora, uma outra dúvida, né? Estamos vendo aí o caso do prefeito que era de Santo André, né? Celso Daniel, que está tendo julgamento, né? Depois de 10 anos, né? Enquanto outros casos que eu considero um período lento demais, né, para o julgamento, mas nós vemos outros casos, por exemplo, dos Nardoni, que o julgamento foi bem mais rápido, né? Sim. O que diferencia? Por exemplo, os Nardoni estavam na comarca aqui, né? Salvo engano, o Alexandre e eu não me lembro o nome da esposa dele, Jatobá, né? Ana Carolina. Ana Carolina Jatobá, estavam em Tremembé. Então, por exemplo, quando você fala de rito processual, você tem que preencher os requisitos. Ainda que você esteja preso, é necessário a citação desse réu. É necessário que a defesa seja intimada, né, para preencher ali defesa preliminar e tudo que o processo vai exigir. Então, se você tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 réus, isso vai demorar, porque cada defesa ela vai ter o seu tempo para falar, né? Então, quando você fala de carta precatória, você vai imaginar o quê? O oficial de justiça vai sair da comarca de Guarulhos e vai levar este documento, por exemplo, até a comarca de Campinas. Não, não é assim. Vai ser através de um cartório para o outro, né? O cartório da comarca de Guarulhos vai remeter para a comarca de Campinas. O oficial de lá vai dar cumprimento, lembrando que ele não vai deixar de cumprir os prazos que ele tem na comarca de Campinas, ele vai adequar, né, e vai cumprir aquela citação. Vai levar ao conhecimento daquele preso a denúncia, vai perguntar para ele: o senhor tem defesa constituída?
O senhor tem condições de constituir um defensor? Se o senhor não tiver, o Estado vai fornecer. Então o preso vai declarar isso, se ele tem condições, se ele não tem. A partir do momento que isso ocorreu, ainda que exista a procuração de um advogado nos autos, o juiz vai querer ouvir daquele preso se tem ou se não tem. E ele faz isso através do oficial de justiça. Entendi. Então a morosidade, ela vem dos requisitos da lei realmente. Então não é que o determinado juiz agilizou e fulano foi condenado, não. A gente tem que analisar as circunstâncias, o local onde a pessoa está presa. A quantidade de pessoas envolvidas. Isso, porque se for um réu é uma coisa. Um réu hoje a gente conta com instrução, debate, julgamento no mesmo dia. Então quer dizer que tudo que era dispendicioso, que você fazia em, sei lá, 20, 30 dias, hoje você consegue fazer num único dia, né? Certo. E dispensa, inclusive, o diário oficial, porque você já sai intimado, né? Que, por exemplo, o seu cliente foi condenado a X anos, você já sai dali apelando ou concordando com aquela sentença, né? Certo. Então, a complexidade da lei também atrapalha? Posso usar essa palavra, atrapalha? Não, atrapalha não, porque ela tem que preencher os requisitos. Certo. Se ela não preencher, ela vai causar uma nulidade nesse processo. E isso vai fazer com que a sociedade sofra ainda mais. Mas talvez algumas mudanças nessa legislação fossem necessárias, né? Mas em casos com muitos réus, a tendência sempre é a morosidade, infelizmente. O nosso Código Penal, doutor, é de quando? De 1941. 1941. Olha, a gente mudou tanta coisa durante esse período, né? Assim, em descobertas científicas, informatização, né? Tecnologia, né? Por que as leis também não acompanham? Claro que eu sei que vai saindo algumas atualizações, como essa primeira lei que nós citamos, né? Sim. Realmente nossa lei está defasada, até porque nós temos hoje crimes que envolvem muita tecnologia, né? E a questão também da defesa, o que ela implica? Hoje, se você tem um crime que foi cometido, por exemplo, pelo telefone, se faz necessário saber se aquela voz, se o interlocutor daquele diálogo ilícito seria A e B. Então é necessário a execução de uma perícia. Por quê? O Estado ele vai sofrer muito mais, né? O cidadão vai sofrer muito mais se um inocente for condenado do que se um delinquente estiver na rua. Então a gente tem que ter cautela. Cautela é essencial. Inclusive tem agora os crimes da internet, né? Vimos há pouco a atriz Carolina Dickmann, né? Que teve a sua intimidade exposta. Então são coisas que o direito ele vai se moldando às necessidades da sociedade. Então seria interessante? Seria, mas é algo que é muito dispendicioso. Vai existir, como eu posso lhe dizer, algo que os nossos legisladores deverão sentar, formalizar cada lei, porque você pega lá o Código Penal, existe artigo tal, fala isso, isso, isso e isso. Será que se eu alterar aqui, ou será que se eu inserir isso aqui, eu não vou prejudicar? Entendi. Porque eu vou ferir o seu direito de ir e vir. Toda vez que eu apeno alguém, que esse alguém se torna um reeducando, eu estou mexendo na intimidade dele. Ele vai ser maculado aqueles antecedentes. Até que ponto eu, cidadão comum, vou interferir na vida de outra pessoa? Eu tenho que verificar se eu estou sendo justo. Muita coisa para pensar antes de fazer uma mudança. A mudança não é simples, né, doutora? Não, não é. Seria muito conveniente, né? Vamos mudar isso. Não. A gente tem que ver tudo que isso vai acarretar para o cidadão, para a sociedade. Ok, doutora. Então, por hoje eu agradeço. Obrigada. Foi ótimo conversar com você e conhecer um pouquinho dessas leis. Sim. Então, muito obrigada. Nada. E não saiam daí, voltamos daqui a pouquinho com muito mais.
Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, jobincompany.com. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande ele tem zíper e o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteira, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200. Gente, Mimo Petit, vocês não podem perder. Atende de 0 a 12 anos, cada roupa maravilhosa. E uma novidade aqui é a marca Get Baby. É a roupa que cresce com o bebê, porque o tecido é estica. Gente, macacão R$ 59,90. Mas fora os macacões também tem o body, que é estica também. E fora isso, vocês têm que saber que tem a linha prematura, porque é difícil de encontrar. Olha que pequenininho e lindo dos sapinhos. Visitem Facebook e o blog. É Mimo Petit, gente. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3506, aqui na Vila Galvão.
Nós da Bartz Imóveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartz e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção, 30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartz em Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartz em Prime. Bem, estou aqui com o Evandro Aniceto, que é vice-diretor. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, André. Tudo bem. Bom, você é professor de matemática, não é isso? A minha formação é matemática, física e pedagogo. É tudo aquilo que a gente adora, números. E agora você está assumindo uma vice-diretoria. Uma vice-direção de escola. É um trabalho novo para mim, é um desafio, né? E eu tenho certeza absoluta. A gente acredita e as pessoas acreditam no nosso trabalho, com certeza a gente vai ter muito sucesso aí adiante. Com certeza. Sei que você gosta muito da área da educação, então almeja uma diretoria, está caminhando para ela. Sem dúvida. Estou me preparando, né? Porque a gente há pouco se falou, né? Há pouco tempo a gente tem conversado e tanta coisa mudou, né? Verdade. Desafios, são os novos desafios, né, na minha vida, e é uma questão muito pessoal, bem particular, né? Mas eu acho que o importante, o desafio para qualquer pessoa, né? Sim, sem dúvida. Todo mundo tem que ter projeto de vida e o desafio que nos move, né? Vai se mudando a cada dia que passa, a gente vai se transformando, né? Verdade. E um dia a gente chega onde a gente quer. Evandro, o que muda você sair de uma sala de aula para um setor mais administrativo, né? Que você tem que lidar com toda a parte burocrática, lidar com os pais. Como é que é? Muda a visão do todo, né? Porque dentro da sala de aula você trabalha de uma forma muito específica, buscando o aprendizado, buscando desenvolver a capacidade, né, do ser humano, né? E já na posição que eu ocupo hoje, não. Né? Eu tenho um olhar privilegiado por ter participado, por ter feito parte desta história, né, desse momento. E hoje eu acrescento, né? E aí eu tenho contato mais direto com a família, com os fatos que envolvem a escola, o funcionamento, né? O bom funcionamento da escola. E graças a Deus a gente trabalha com uma equipe maravilhosa, né? E a equipe é tudo, né? É tudo. A equipe é tudo para que a coisa funcione. E eu acho que você tendo toda essa visão que você tem, experiência de sala de aula, deve te ajudar muito agora na nova função. Me ajuda. Olha, eu vou te contar que a princípio, assim, eu fiquei um pouco temeroso, né, com essa mudança, mas eu acredito na minha capacidade, né, profissional, pessoal, e as pessoas também acabam apostando, né, porque conhecem a minha história, né? Você conhece a minha história, conhecem, sabe de onde eu venho, qual foi o trabalho que eu desenvolvi e tudo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, né? Então, um presente. Para mim foi um presente Mas maravilhoso. você mudou de colégio para assumir a nova função? Tive que mudar, né? Tive que mudar. Eu estava num colégio mais próximo do centro, hoje eu estou num colégio um pouquinho mais afastado, né? Mas mudou as características da região, né? É uma região que não é fácil, nós temos problemas assim sérios, né? Uma cultura que não está sendo fácil de lidar, mas como eu disse, é um desafio, né? E nosso objetivo e o convite que eu recebi para estar naquele local, né, foi muito bem recebido. O grupo que está na escola é um grupo muito bom. Né? Eu tenho certeza que logo a gente vai colher os frutos do nosso trabalho. E assim, na minha época, o colégio ia de 1º ao 8º ano, né, ou até o colegial, né? E agora mudou tudo, né? Mudou. Tem colégio que faz só, que não é mais primária, é fundamental. Fundamental, né? Ciclo 1, né? Tem colégios que compõem o ciclo 1, né? Que vai de 1º ao 5º ano hoje, e o ciclo 2, que vai de 6º ao 9º ano, né? E tem colégios que contemplam as 3 fases do aluno dentro da escola, né?
Ainda tem um colégio que atinge as 3 fases? Ainda tem. Esse que você é vice-diretor? Só o ciclo 2, né? Que a gente tem no 5º ano. Ainda nós estamos com as turmas terminando o ensino fundamental da 8ª série e o ensino médio, né? Do 1º ao 3º ano do ensino médio. Né? Essa é a característica da minha escola. Entendi. É uma escola numerosa, né? É grande, eu conheço. É uma escola que é da minha região. Dá trabalho, mas nós estamos aí para trabalhar, né? Não tem por que ficar... Quanto mais numerosa, mais trabalho tem, com certeza. Sem dúvida. A gente tem brigado muito, né? O nosso objetivo é fazer com que a família participe do momento dentro da escola, né? Das coisas que acontecem. Não das coisas ruins, né? Não das coisas erradas, mas compartilhe com a gente os nossos anseios, os nossos desejos, né? A gente falou numa outra conversa que nós tivemos, né? A questão do carinho pelo aluno, né? Do carinho pelo ser humano, né? E a gente tem isso na escola. A gente precisa ter mais essa participação da família, essa intensidade, né? A escola é uma escola de portas abertas, né? Para a família, né? O nosso objetivo é trazer a família para dentro da escola, fazer a família perceber que sem a presença desses a gente não consegue absolutamente nada, né? É uma comunidade que demonstra uma carência, né? Uma carência, e aí a gente vai entrar em outras questões que não é o caso agora. Certo. Mas assim, alunos que têm extremas necessidades, né? E ele tenta suprir dentro da escola. A gente sabe que não é fácil, mas a gente abraça a causa porque a gente acredita na nossa capacidade enquanto ser humano, né? Enquanto profissionais que somos. Verdade. Eu entrevistei a doutora Viviane agora e ela fez até uma crítica à educação. Então, você como educador, quero saber a sua visão, né? Certo. Que ela até te falou, porque você encontrou com ela, sem dúvida. que é que eu esqueço o nome Progressão também. Continuada. Progressão continuada. Progressão continuada. A gente sabe bem o que é, mas guardar essas nomenclaturas já é mais difícil. Como que é a visão do educador, Evandro? Quando a progressão continuada foi instituída na rede estadual, houve uma certa interpretação, né, sobre a mesma, né? Aproveita e explica o que é, né? Tá. Essa progressão continuada, ela separa o ensino em ciclos, né? Em ciclos, tá? Então o aluno ele é avaliado, ele é constatado as dificuldades, as necessidades de se aprimorar, de se aplicar, então no decorrer de um período, né? Então vamos pegar um exemplo, o aluno que entrava lá na 5ª série. Certo. Ele participava de processo, né? Até a 8ª série. Ele era avaliado constantemente, né? Todo o rendimento deste aluno, e no final desse ciclo era feita a verificação, e é feita, né, a verificação, se ele tinha condições ou tem condições de prosseguir para o ensino médio. Certo. Quando o aluno não tinha esta condição, se parava com esse aluno na 8ª série, no caso, se retinha esse aluno na 8ª série, e aí a gente fazia um trabalho de um ano todo para tentar recuperar, né, aquilo que ele havia perdido no decorrer do tempo que ele estava dentro da escola. O processo continua o mesmo, né? O objetivo é fazer com que este aluno ele tenha acrescentado, né, no decorrer dos anos, o mínimo do conteúdo, né, dos objetivos a serem alcançados. Tá? Hoje, o processo continua, a ideia é a mesma, né? A progressão continuada, ela foi instituída de uma forma, como eu disse, uma questão de interpretação, ela foi instituída de uma forma, ela é muito bonita. Se você pegar a história da progressão continuada e tudo que você teria de apoio, de recursos, né, para fazer com que ela fosse desenvolvida e realizada da melhor maneira possível, ela é muito bonita. Mas, na verdade, eu não vi ela funcionar da maneira que deveria. Entendi. Porque faltou alguma coisa, faltaram alguns detalhes, né, que viriam com certeza fazer muita diferença. Né? Ela continua funcionando, continua valendo. Hoje, com uma visão diferente, porque a interpretação, eu acredito, né, que a grande maioria, os grupos, né, que se constituíram ao longo dos anos aqui perceberam que alguma coisa precisava ser mudada. Tá? Se é bom ou se é ruim, eu não posso afirmar isso. Né? Eu tenho condições de dizer para você assim, que se fosse instituída da forma que ela foi planejada, seria maravilhosa. Entendi. Tá? Mas ainda a gente tem
deficiências, tem E faz quanto tempo, Evandro, que foi instituída? Porque é recente, né? A gente, acho que para você avaliar, você precisa de um certo tempo também, não? Ela foi planejada no finalzinho da década de 80, né? Mas ela foi instituída nas escolas já na década de 90, né? Tá? Então, você vê, é um período de 12 anos aí. Mas mais tempo do que eu imaginava, até achei que fosse muito menos. Não, faz são projetos, né? Planos de ação, né? Para a educação. E a gente sabe, né? Se você... Recentemente eu li um artigo sobre educação, que eu não tenho que falar, eu adoro, né? E a gente claro que ele trabalha e ainda fica lendo, né? Evidente. Fazer o quê, né? Tem que se atualizar também, fazer, né? Então, assim, a gente percebe que os países que aplicaram, se interessaram e se preocuparam com a educação obtiveram assim, resultados maravilhosos, maravilhosos, né? E demanda de detalhes, O Brasil precisa crescer nesse sentido. O Brasil, eu não estou defendendo aqui a classe de professores, não. Eu estou defendendo uma educação igualitária, uma educação com uma qualidade assim, significativa, né? Uma educação que a gente cria expectativas, né? De melhora lá na frente. Eu tenho um filho dentro da escola, né? Meu filho, eu falo para o meu filho todos os dias, ele é privilegiado. Por quê? Porque ele tem um pai que gosta do que faz, que acredita na capacidade que o meu filho tem de aprender. Gente, né? Só de poder ajudar na matemática e na física e muito mais, com certeza. Faz uma diferença. Inclusive, eu tenho que ressaltar, né? A matéria que ele gosta é matemática. Ah, meu Deus! É o amor que o Evandro conseguiu transmitir, né? Porque não é o mais comum. Né? E a gente tem ouvido falar tanto no termo de educador, né? Educador, né? Então, professor, educador. Um professor tem uma situação, uma condição. O educador, ele tem uma visão, né, privilegiada da coisa, das ações que são tomadas, das atitudes que devem ser tomadas dentro da escola. Né? O respeito ao ser humano, o respeito à família, né? O respeito ao trabalho do outro, que é fundamental. Né? Como eu disse, você tem que ter uma equipe que te ampare, porque você tem ações a serem realizadas. Você tem uma proposta, né? Eu agradeço todos os dias da minha vida, né? Por aquilo que eu alcancei, por aquilo que eu atingi. Agradeço pela minha diretora, né? Que é uma pessoa que me deixa assim super à vontade para agir, para desenvolver o meu trabalho. Né? E é o que você estava falando disso. Em relação ao trabalho em equipe, né? A gente precisa disso. Né? São pessoas confiando em você, confiando na sua capacidade e dando credibilidade ao seu trabalho. Senão você não consegue desenvolver, né? Indiscutivelmente, pode ter certeza absoluta disso. Né? E os desafios estão sendo postos, né? Vou falar de novo. A educação com uma qualidade significativa, que faça diferença. Falando né? em educação, Evandro, é claro que a escola educa, mas é sempre uma grande discussão, né? Sim. Quem tem que educar? Né? Os pais, a escola, a sociedade, como é a sua visão em relação a isso? A gente falava assim que na época de escola, né, a família faz a diferença. Você sempre ouviu dizer isso. Né? Hoje nós temos tipos diferentes, composições diferentes de família. Né? E ao longo dos anos eu tenho visto assim que tem se perdido muito no sentido de conceitos, né? Conceitos. Você tem uma atitude e a sua atitude demanda de uma responsabilidade. Tá? E você tem que ser cobrado por isso, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Né? Dá essa impressão que esses valores não estão sendo passados para esta garotada nova, para estas crianças. Né? Como eu disse, eu tenho sérios problemas assim que o pai é separado, a mãe é separada. Tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a mãe trabalha o tempo todo, então está existindo um distanciamento da família em relação aos cuidados com esta criança. Né? O mundo está se transformando. O conceito de família mudou muito. Mudou muito, né? E é primordial. A criança vai para a escola, ela não vai ser educada, ela vai se acrescentar
conhecimento a esta criança, né? E a gente precisa ter esse movimento, a família precisa estar presente, o pai, a mãe precisa assumir a sua responsabilidade enquanto a responsabilidade enquanto autoridade dentro de casa, né? Impor limites sim ao filho de uma forma clara. Quando você falou em autoridade, a palavra que me veio foi justamente essa, limite. Limites. Né? Que eu acho que é uma das coisas que tem faltado bastante, né? Eu acho que até por conta dessa mudança familiar, né, de pais separados, outro companheiro, outra companheira, e aí para a criança se sentir melhor, acho que os pais dão muita abertura e não colocam o limite. Né? Eu, enquanto psicóloga, dei muito palestra, inclusive em escola pública, falando de limite. É um assunto que eu gosto bastante. E faz a diferença na nossa vida, viu? Porque a criança já vem pronta, preparada para aprender, porque ele sabe onde é que está a responsabilidade e o compromisso dele. Tá bom? Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz com essa nova posição que você está ocupando, porque o que nós precisamos realmente é de pessoas que amam o que fazem, e isso é a diferença. Com certeza. Né? Então, parabéns a você, e sempre que precisarmos falar em educação, né, chamaremos o Evandro também para falar. Eu fico feliz, né? E eu espero que a gente consiga, em algum momento, tocar esses que estão nos vendo, né, nos ouvindo, né? Para sensibilizar realmente e mostrar que a escola, a educação não é um bicho de sete cabeças. A gente precisa mudar algumas atitudes sim, corrigir algumas, para fazer o melhor que a gente pode. Tá? Então, eu fico feliz com essa oportunidade e só tenho a te agradecer. Então, obrigada e boa sorte. Obrigado. Tá? E ficamos mais uma vez por aqui, chegamos ao fim de mais um programa e até a próxima semana. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande, ele tem zíper e o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteiras, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200.
Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar. Clube de desconto, jobincompany.com. Gente, Mimo Petit, vocês não podem perder. Atende de 0 a 12 anos, cada roupa maravilhosa. E uma novidade aqui é a marca Get Baby. É a roupa que cresce com o bebê, porque o tecido é estica. Gente, macacão R$ 59,90. Mas fora os macacões também tem o body, que é estica também. E fora isso, vocês têm que saber que tem a linha prematura, porque é difícil de encontrar. Olha que pequenininho e lindo dos sapinhos. Visitem Facebook e o blog. É Mimo Petit, gente. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3506, aqui na Vila Galvão. Nós da Bartz Imóveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartz e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção, 30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartz Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartz Prime. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande, ele tem zíper
E o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteira, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200.